Salve galera! E no vídeo de hoje vamos continuar estudando a Primeira Guerra Mundial. Roda a vinheta! Olha, vou te explicar agora então o comecinho da guerra. Olha como começou a Primeira Guerra Mundial. Olha só, a Alemanha ela tinha um plano. Caso acontecesse um grande conflito, na Alemanha já tinha tudo programado. Era o famoso Plano Schlieffen. Plano Schlieffen foi planejado pelo general Schlieffen. Então esse general Schlieffen, 8 anos antes, ele já tinha planejado tudo isso aí. Ele já estava até aposentado naquela época. Que era assim, ó. O problema da Alemanha é que ela era uma potência central. Então, a potência central, a Alemanha, junto inclusive com sua aliança com o Império Austríaco, as potências centrais. O problema é que de um lado tem a Rússia e do outro lado tem a França e a Inglaterra. Então, é uma guerra de duas frentes e isso é bem ruim para a Alemanha. Então, a Alemanha precisava ter uma tática em relação a isso. E qual foi a tática? Foi o Plano Schlieffen. E que era o Plano Schlieffen? A Rússia é uma potência antiga, antiquada. Muito bem, então ela vai demorar ainda uns 2 meses para mobilizar todos os seus exércitos. Ela é lenta. Então há uma janela aqui de oportunidade. Esses 2 meses eu vou dedicar a atacar a França. Então eu ataco a França e tenho essa janela, 2 meses para ganhar. Se eu conseguir derrotar a França nesses 60 dias, eu derroto a França e depois ataco a Rússia. E a guerra sempre fica com uma frente. Essa é a ideia. Aí tem um planejamento de como atacar a França. Que veja, a França não é boba nem nada. Ela sabe que a Alemanha pode vir ali pela fronteira e entrar na França. Então a França está esperando. Então, só que aí então a Alemanha ataca a França pela fronteira para dar uma enganada. Só que a maioria dos exércitos dá a volta pela Bélgica. E entra pela Bélgica, e a ideia seria sair da Bélgica. Quando você entra na França pela Bélgica, você está a aproximadamente 100 quilômetros de Paris e ali rapidão ganha a guerra. Game over. Entendeu? Essa era a ideia. Tudo muito bem planejado. E a Alemanha entra na Bélgica. Só que a Alemanha não esperava uma coisa. Os belgas resistiram. O rei Alberto da Bélgica resistiu. E o rei Alberto da Bélgica evocou, presta atenção agora, um tratado que ele tinha com a Inglaterra, que data da época da independência da Bélgica, na década de 1830, que é justamente, se a Bélgica fosse invadida, a Inglaterra tinha a obrigação de vir auxiliar. E ele usou o tratado. Quando a Alemanha invadiu, achando que a Bélgica ia deixar passar, a Bélgica falou, não, sai daqui, Inglaterra me ajuda. E foi dessa forma que a Inglaterra acabou sendo arrastada para o que a gente chama hoje de Primeira Guerra Mundial. E veja, toda essa movimentação de resistência da Bélgica expôs o Plano Schlieffen. Os franceses perceberam a tática dos alemães e deslocaram praticamente todos os seus soldados para a fronteira com a Bélgica, inclusive agora também com a ajuda dos ingleses. A Alemanha invade a França, portanto a Alemanha entra no território francês, mas já tem a resistência das tropas francesas e inglesas. Tem a primeira grande batalha da Primeira Guerra Mundial, dentro desta lógica, desse sentido, que foi a primeira batalha do rio Marne, em 1914. E é aí, gente, muito importante agora, presta atenção, não dorme. É aí que tudo vai mudar. Porque até agora é uma guerra normal, uma guerra de movimentação, de batalhas, de movimentos. Só que aqui nessa primeira grande batalha, Alemanha de um lado, França e Inglaterra do outro,
dentro do território francês, primeira batalha do Rio Marne, os grandes e novos armamentos são utilizados. Metralhadora, canhões de grosso calibre, morteiros, granadas, minas. Então, gente, a estrutura dos exércitos, as táticas usadas pelos generais, ainda eram táticas antigas. Ainda eram táticas da época da Guerra Franco-Prussiana, das guerras napoleônicas. Só que os armamentos já eram da segunda Revolução Industrial. Eram armamentos de destruição em massa. Muita gente ainda foi para a guerra de cavalo, gente. Ainda havia cavalaria. E quando o general falava, né, atenção cavalaria, avançar, você tinha do outro lado ali metralhadoras. Armamentos de destruição em massa. Fato que mostrou que os avanços eram impossíveis com aquelas táticas empregadas. Então, chegou-se a um impasse de milhares e milhares de mortos sem um avanço mínimo. Então, se paralisou aquela batalha e aí a consequência foi a seguinte: cavar buracos, se esconder dentro desses buracos para tentar pensar numa nova tática de como furar a linha inimiga. É aí que surge a segunda parte desta guerra, que é a Guerra de Trincheiras. Então, a partir principalmente de 1915 em diante, nesta frente, a frente ocidental da guerra, pensando no teatro de operações, né, europeu, é que temos a Guerra de Trincheiras. Aqui eu, inclusive, destaco para você essa história fantástica, né, que foi no Natal de 1914 para 1915, que os caras fizeram até um intervalo para o final do ano, para o Natal e para o Ano Novo. Veja como é o ser humano, gente. Os caras fazem um intervalo de Natal e Ano Novo na guerra. Os caras saem das trincheiras, acabam até se cumprimentando, se confraternizando. A história é verdadeira essa, né? E aí, quando o ano de 15 começou, os caras voltaram para as trincheiras e as batalhas continuaram. Evidentemente que uma das primeiras ideias é contornar a trincheira inimiga, né? É claro, é evidente. Por isso que as trincheiras foram aumentando de tamanho. Praticamente, gente, da Suíça até o Canal da Mancha, toda a França foi rasgada por trincheiras. E praticamente a guerra se engessou ali e não saiu praticamente do lugar. Eu brinco, gente, que teve uma pessoa que conseguiu romper as trincheiras. Você sabe quem foi? Foi a Mulher Maravilha, né? Lembra do filme? Bom, contei um pouquinho para vocês, né? Não esquece, gente, tem esses armamentos que são importantes, são esses novos armamentos que estão empregados na guerra e aí a guerra ainda não está preparada para eles, né? Eu falei de metralhadora, eu falei de canhões de grosso calibre. Os caras usaram, por exemplo, a ideia do gás venenoso, né? Do gás asfixiante, o gás mostarda, gás sarin. Já que eu não consigo invadir a trincheira inimiga, eu mando o gás. Aí, logicamente, que os caras começaram a usar no kit de soldado, do soldado, né? Começaram a usar a máscara, né? Essa é uma imagem famosa da Primeira Guerra Mundial. Toca uma sirene lá, os caras falam fumaça, né? Começam a falar que tem o gás, né? Gás, e os caras começam a colocar a máscara. Tem um cabo do exército alemão que era Adolf Hitler. Ele era um austríaco alistado no exército alemão. Ele chegou até a respirar um pouco deste gás e foi para o hospital militar e quase morreu. Foi lá no hospital militar, inclusive, que informaram para ele que a Alemanha tinha perdido a guerra, né? E gerou dele um problema psicológico, uma cegueira psicológica, ele ficou cego por um tempo. O Adolf Hitler já era, então, um personagem quase, lógico, desconhecido, apenas meramente um cabo do exército alemão na Primeira Guerra Mundial, mas isto o marcou muito, né? Lá nesta época, entre 1914 e 1918. Bom, tem outros armamentos que eu posso destacar para vocês aqui. Por exemplo, você tem o tanque. Né? O tanque de guerra é justamente uma invenção para tentar passar por cima da trincheira. Né? A invenção do tanque de guerra é justamente uma resposta às trincheiras. É evidente que os primeiros tanques eles tinham uma velocidade muito lenta, não é? Eles não funcionavam direito. Então, eles não foram decisivos na Primeira Guerra Mundial.
Mas, logicamente, que sua tecnologia foi melhorando, e na Segunda Guerra Mundial, né, foi muito importante a utilização do tanque de guerra. Mas ele foi inventado aqui na Primeira Guerra Mundial. Outro invento que é importante, que já existia, era o avião. Né? Então, o avião, sua invenção é datada do começo do século XX, portanto, lá em 1914, 1915, até 1918 já existia o avião. Mas, evidentemente, que o avião também era muito precário naquele momento. Está sendo empregado na guerra pela primeira vez. Então, os próprios generais não sabiam muito bem o que fazer com o avião. Inicialmente para reconhecer o território inimigo, depois o inimigo vê que você está aqui, vai querer também atacar você, começam as primeiras batalhas aéreas. O avião, de fato, ele vai ser decisivo também na Segunda Guerra Mundial, quando a sua tecnologia vai ter avançado. Você sabe que também os caras usaram na Primeira Guerra Mundial o dirigível, né? o Zeppelin. Os alemães que chegaram a bombardear Londres com o dirigível, com o Zeppelin. Só que o gás, né, que era usado para encher, né, preencher o balão, né, o Zeppelin, era um gás muito instável. Os ingleses logo perceberam que se derem alguns tiros ali naquele balão, aquilo logo explodia e pegava fogo. Né? Então aí os alemães não tiveram como continuar esses bombardeamentos devido a isso. Bom, agora eu vou trazer para você um certo panorama do como estava a guerra no outro lado, né, na frente oriental. Aliás, inclusive porque a guerra começou ali, né, quando o Império Austro-Húngaro declarou guerra contra a Sérvia. Você lembra disso, né? Olha, tem um detalhe. Os sérvios derrotaram os austro-húngaros ali. Né? Precisou a Alemanha intervir para fazer com que virasse o jogo, né, e a Sérvia fosse derrotada ali. Os próprios alemães faziam um comentário muito forte, né, sobre os austro-húngaros, que era assim: estamos acorrentados a um cadáver, né, dizendo da inoperância dos exércitos austro-húngaros. Bom, outra coisa importante na frente oriental é a guerra que a Inglaterra tem com o Império Turco. Né? Quando a Itália, por exemplo, que estava do lado da Alemanha e da Áustria, ela muda de lado. A Itália foi convencida a mudar de lado, gente, olha só. Então aí a figura do Império Turco se torna mais importante naquela aliança da Alemanha e Áustria-Hungria. E ali, então, o Império Turco tem uma batalha com os ingleses, né? Os ingleses tentam invadir, tem aquela famosa batalha naval de Galípoli, onde os ingleses são derrotados. O próprio Winston Churchill, ele era o comandante da marinha inglesa naquela época, e ele foi, assim, bastante criticado, né, por sua atuação na Batalha de Galípoli. Perdeu muito prestígio. Então, os ingleses criaram uma maneira de tentar derrotar o Império Turco, que foi estimular dentro do Império Turco o quê? O nacionalismo. Você lembra do nacionalismo grego, do nacionalismo eslavo? Então, tem o nacionalismo árabe. Então, os ingleses começaram a jogar os árabes de dentro do Império Turco contra os próprios turcos. E isto foi o segredo para implodir por dentro do Império Turco. Essa foi a tática usada pelos ingleses. Agora, fundamentalmente aqui não esquece de uma coisa. Tem a Rússia e a Alemanha. Né? A Rússia acabou invadindo a Alemanha, mas logo a Alemanha virou o jogo, invadiu a Rússia e derrotou a Rússia, na verdade. Né? A Rússia, ela era uma potência antiga, ultrapassada. Na aula de imperialismo você viu, né, que eles tinham perdido até uma guerra para o Japão em 1905. E que, na verdade, né, esse mau preparo, mal equipagem, né, os equipamentos muito antiquados, ou até a falta de equipamentos do exército russo, vai fazer com que eles tivessem grandes derrotas. Aliás, isso gerou um grande impasse na sociedade russa, que vai acabar levando à própria Revolução de 1917. Depois teremos uma aula de Revolução Russa que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. De qualquer forma, a Alemanha ela vai, em algum tempo, acabar derrotando completamente os russos. E como o czar, né, o imperador russo, Nicolau II, se recusava a retirar a Rússia da guerra, acaba então isso estimulando um movimento que o derruba lá em fevereiro de 1917. Então o governo que derruba o czar lá na Rússia em 1917, um governo provisório, ele, de uma república que estava nascendo na Rússia naquele momento, acaba cometendo o erro de manter uma aliança com a França e não tirar a Rússia da guerra imediatamente. Este fato abriu espaço para Lenin, para os bolcheviques, né, eles tomarem o poder em outubro de 1917. Então, em outubro de 17, na Rússia,
os bolcheviques chegam ao poder. E, liderados por Lenin, por Trotsky, eles acabam negociando um tratado à parte com a Alemanha de retirada da Rússia da guerra. Este acordo é selado em 1918 e os russos, pelo Tratado de Brest-Litovsk, saem da guerra. Então, os alemães finalmente, praticamente resolvem o problema da guerra na frente oriental. E agora tem toda a possibilidade de deslocar todos os seus exércitos para o outro lado, né, para o lado das trincheiras, para o ocidente, e ganhar definitivamente esse conflito. É aí que temos uma questão muito importante para comentar, que é o papel dos Estados Unidos neste conflito. Não é? Os americanos estão percebendo que os alemães têm grande possibilidade de vencer. E os americanos, vamos dizer assim, têm uma ligação maior com a Inglaterra e com a França, né, com os chamados aliados, a chamada Entente. E é óbvio assim, né, claro que há mais relação cultural entre os ingleses e os americanos do que entre os americanos e os alemães. Há um certo anti-germanismo nos Estados Unidos naquele período. E também há fatos que concorrem para que os alemães caíssem em desgraça em relação ao presidente americano, o presidente Wilson. O presidente Woodrow Wilson, ele fica sabendo que os alemães estimularam o México a entrarem na guerra junto com os alemães. E aí os alemães se comprometeriam a ajudar os mexicanos a pegar de volta o território do Texas e da Califórnia. Isso deixou o presidente Wilson dos Estados Unidos muito bravo com a Alemanha, né? Ele acabou lendo isso, um documento que foi localizado pela inteligência britânica, né? E levou o presidente Wilson isso aí, chamado Telegrama Zimmermann. Então isso rompe definitivamente a relação dos Estados Unidos com os alemães. Há também um rumoroso caso de um transatlântico, né? Levava passageiros, que acabou sendo afundado pelos submarinos alemães, né? Já havia os submarinos alemães atuando principalmente pelo Atlântico e que acabaram afundando esse navio de passageiros que saiu de Nova York que ia para a Inglaterra. E isso aí gerou uma comoção na opinião pública. E somando tudo isso, e principalmente porque os bancos americanos, a indústria armamentista americana vendeu armamentos para a França e para a Inglaterra. Tinha um grande endividamento ali. Então, economicamente, os americanos queriam também que os aliados vencessem a guerra. Que a Inglaterra e a França vencessem a guerra, não a Alemanha. Então, essas coisas somadas vão acabar levando o presidente Wilson a romper a ideia de isolamento e levar seus soldados, a partir de 1917, a declaração de guerra à Alemanha. A partir de 1918, os soldados americanos estão ali. E aí chega 1 milhão e meio de soldados novos para ajudar a França e a Inglaterra, os americanos chegando. E é claro que isso vai fazer inverter toda aquela coisa da Alemanha dar aquele sprint. Depois que ela tirou os soldados da Rússia e foi jogar lá para as trincheiras, parecia que a Alemanha ia para frente, né? Mas aí chegaram os soldados americanos e o jogo virou. Este jogo virou em 1918, agora era a Alemanha que estava numa situação ruim, que não tinha mais condições de levar essa guerra à frente. Gente, o povo alemão dizia claramente ao Kaiser Guilherme: vamos agora negociar um tratado de paz, uma retirada honrosa da Alemanha, porque a Alemanha está ali dentro do território francês, ainda nem foi invadida. Mas o Kaiser Guilherme não queria saber, ele disse que iria até o último homem. E é claro que isso precipitou um movimento na Alemanha muito parecido com o movimento que já tinha acontecido na Rússia. E ele é derrubado, né? Então, lá no começo de novembro, 9 de novembro mais ou menos, de 1918, é a queda da monarquia na Alemanha, um movimento popular que proclamou o que foi chamado depois de República de Weimar, justamente porque sua Constituição democrática acabou sendo aprovada ali naquela cidade. Mas essa nascente República de Weimar, né, tinha horas que tinha ali tomado o poder, que acaba, né, entrando em contato com a França para tentar fazer aquela negociação que levará à paz. Na verdade, é uma história muito legal e muito interessante dos representantes de Weimar sendo vendados, né, esses diplomatas, e levados para o meio de uma floresta onde tinha uma linha de trem, né, um vagão de trem, e ali estava o general
Foch, né, o general Foch da França, que naquele vagão já colocou aos alemães os termos para o armistício, para o cessar-fogo, né? E eram já termos muito duros para punir os alemães. É claro, né, a França tinha aquele interesse de se vingar em relação à guerra de 40 anos antes, a Guerra Franco-Prussiana. Os alemães não tinham muita escapatória. E o dia 11 de novembro de 1918, às 11 horas, marcou o fim da chamada Grande Guerra, o que a gente chama hoje de Primeira Guerra Mundial. Agora, terminou, mas ainda tem que ter os tratados finais, né? Isso é apenas um cessar-fogo. No ano seguinte, em 1919, é organizado o Congresso de Versalhes, que vai exatamente colocar os termos finais a esse grande conflito. Então, o Tratado de Versalhes vai colocar ali os pontos relativos à derrota alemã nesta guerra. Então, quando o Congresso começa, a Alemanha já sabia que ela era derrotada. Porém, é interessante, não é? Houve uma conversa em reservado do presidente Wilson, que havia colocado 14 pontos, os 14 pontos do presidente Wilson, sobre uma paz honrosa, não é? Sem anexações, sem indenizações, ele tinha colocado isso publicamente. Mas no reservado, ele teve uma reunião com o presidente da França, Clemenceau. E Clemenceau bem disse para o Wilson, não temos dinheiro para pagar os empréstimos, os armamentos que vocês nos forneceram ao longo do conflito. Aí o Wilson falou, mas e aí, quem vai pagar isto? E logicamente que quem vai pagar isso vai ser a Alemanha. Então esta questão é colocada no tratado. A Alemanha não só é a derrotada, mas ela é colocada como culpada pela guerra. E se ela é culpada pela guerra, ela tem que pagar as indenizações. Veja agora os pontos principais do Tratado de Versalhes de 1919, imposto à Alemanha. A Alemanha seria obrigada a entregar Alsácia e Lorena de volta para a França. Entregaria suas colônias para a França e Inglaterra, ou seja, era o fim do Império Alemão. Teria que pagar uma grande indenização de guerra aos vencedores, num total de 132 bilhões de marcos, dívida que só foi quitada integralmente no ano de 2010. Cederia para a França o direito de explorar as minas de carvão da região do Sarre por um prazo de 15 anos. Entregaria para os vencedores seus submarinos, seus valorosos navios mercantes, 1/8 de seu gado, grande quantidade de carvão, material de construção e máquinas. Os almirantes alemães, inclusive, não queriam entregar para os ingleses sua frota naval, que estava intacta após a guerra. Então afundaram seus próprios navios. Ficaria proibida de ter um exército com um número maior ou superior a 100 mil soldados. Ficaria proibida de fabricar armas e de ter uma força aérea, uma artilharia pesada, entre outros aspectos militares. De todos os pontos que tinham sido levantados, os 14 pontos do presidente Wilson dos Estados Unidos, apenas um foi levado em consideração: a formação de uma Liga das Nações, que seria uma entidade que seria sediada em Genebra, na Suíça, e que diplomaticamente tentaria fazer o acordo entre as grandes nações do mundo para evitar outro grande conflito. O próprio presidente Wilson teve que se ausentar da conferência, porque ele ficou doente. Na verdade, o mundo assistiu, logo no final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, à eclosão de uma grande pandemia, que foi chamado de gripe espanhola. Gripe espanhola porque os jornais espanhóis foram os primeiros a divulgar a doença. Na verdade, os próprios soldados, os próprios combatentes, que ao final da guerra voltaram para casa, acabaram levando o vírus influenza,
e este vírus se espalha pelo mundo e deixa milhões de mortos. O próprio presidente Wilson foi acometido pela doença, embora tenha sobrevivido, e sua ausência no Congresso de Versalhes também abriu espaço para esse radicalismo contra a Alemanha. Havia um diplomata que assistiu à Conferência de Versalhes e fez um comentário muito interessante. Ele disse que aquilo não seria uma paz honrosa, aquilo seria, no máximo, um armistício por 20 anos. Veja o tom profético do diplomata, uma vez que o Acordo de Versalhes foi em 1919 e a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, exatamente 20 anos depois. E uma das causas da Segunda Guerra Mundial foi, sem dúvida nenhuma, a humilhação que a Alemanha passou, não é? A crise econômica que a Alemanha foi submetida devido a esses acordos tão duros, que abre espaço à crise econômica, o desemprego e o sofrimento do povo alemão para movimentos radicais dentro da própria Alemanha, que, na verdade, foi o caso do espaço aberto para o nazismo tomar o poder naquele país em 1933 e levar o mundo novamente para uma grande guerra. Bom, outros tratados também foram firmados após a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, em relação à derrota do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro foi dissolvido ao final da guerra e foi criada no lugar a República da Áustria. Havia até um termo em que a Áustria e a Alemanha não poderiam se juntar. O Hitler depois também cortou completamente essa situação. A redefinição do mapa europeu também fez que se criasse países como a própria Iugoslávia, como a própria Polônia. A Alemanha perdeu território para dar saída para o mar para a Polônia, o chamado Corredor Polonês. A Segunda Guerra Mundial, exatamente em 1939, começa com Hitler invadindo a Polônia, querendo recuperar esse território, chamado Corredor Polonês. Surge também a Tchecoslováquia. Então o mapa europeu foi completamente reconstruído após a Primeira Guerra Mundial. Houve também a criação da Hungria, e aí teve um tratado, que é o Tratado de Trianon, um tratado à parte, mostrando quais seriam as fronteiras da Hungria. Muitos húngaros ficaram fora do território do Estado Nacional húngaro criado após a Primeira Guerra Mundial. Finalmente tem um tratado que regularia a derrota do Império Otomano. Na verdade, o Império Otomano acaba se dissolvendo ao Tratado de Sèvres, que é firmado, mas o Império Otomano estava moribundo, se dissolveu e no lugar surgiram 40 países, inclusive a própria República da Turquia, criada com um aditamento ao Tratado de Sèvres, chamado Tratado de Lausanne. Gente, falamos um pouquinho então sobre a Primeira Guerra Mundial, espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Valeu então por ter assistido esse vídeo até agora sobre a Primeira Guerra Mundial, e não esquece, hein? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, ativa o sininho e tamo junto!